Vamos lá, então, começando, gente, a apresentação. Então, o tema de agora é referente à questão da afetividade na relação educador-educando. O que a gente pode ver, então, né, nessa questão? Que nós vamos privilegiar aqui os aspectos relacionais da prática educativa, né? Que são os aspectos, como a gente já veio conversando na palestra anterior, as maiores dificuldades, né, estão centradas, às vezes, na questão das relações, que elas são geradoras de tensões, né, de afetos, amor, ódio, né? Então, essa questão das relações é interessante porque, às vezes, parece ser um motor invisível no trabalho do educador, mas ele está presente o tempo todo. E que eu acho interessante também a gente poder observar é que na minha pesquisa de mestrado, e que eu pude observar com os educadores, é que havia-se uma cisão da questão do conteúdo e das relações. Ora se priorizavam as relações, ora se priorizava o conteúdo. E nós já vimos um pouco aí que essas duas coisas, elas andam juntas, apesar de muitas vezes elas aparecerem separadas. Mas não tem como a gente transmitir um conteúdo se a gente também não estabelece uma relação com o educando que a gente está ensinando, né? Está fazendo a transmissão. Isso não desliga, mas aparece meio que cindido, né? Então, na pesquisa é interessante que, às vezes, os professores privilegiavam mais a questão da relação indisciplinar e esqueciam o conteúdo para trás, né? Então, aparecia sempre assim. Uma das questões que a gente não pode dispensar, então, é a questão da dimensão da subjetividade, como a gente já falou. O que é o subjetivo? É quando o sujeito é marcado, né, por uma divisão fundamental, né, que faz, então, emergir o inconsciente. Isso que é a subjetividade. Nós conversamos, não tem só um comportamento manifesto consciente, tem algo da ordem inconsciente que a gente não tem, né, no momento que está acontecendo, a gente não tem, a gente não consegue saber dele, mas que move, que segura, que move a gente, que faz a gente andar, né? Então, essa dimensão da subjetividade, acho que é importantíssima para todo educador, e não é diferente para vocês, que são educadores físicos, né? A gente tem que lembrar que isso está presente na prática educativa e olhar isso com mais carinho. É interessante, então, que aparece muito isso, né? Os educadores reclamam, se queixam, né? Que eles foram formados, por exemplo, vocês, nós formamos para dar aula de educação física. Como é que a gente vai trabalhar com essas relações complexas, com a falta de disciplina, de limite dos meninos, com o desrespeito deles, né? Então, isso é interessante. Mas o que a gente observa é que isso vai tocar, então, no ponto da subjetividade do educador, que é o quê? Você vai ter que responder com a sua pessoa a essas questões das relações que aparecem, então, no cotidiano, aí, lá no núcleo, né? No ensino formal, isso aparece toda hora. Então, é importante, assim, que a queixa, logo que ela vem, quando a gente vai analisar, a gente percebe que o educador é tocado na subjetividade, na própria subjetividade. Então, ele tem que responder com o que ele tem, né, de subjetivo, com a experiência de vida, com o que ele acha que naquele momento é importante, e isso, às vezes, é problemático. O ato educativo, então, ele é essencialmente relacional, né, gente? Então, não tem jeito, isso que eu falei no início, não tem jeito da gente cindir. O que é conteúdo, o que é relação? As duas coisas andam juntas. Então, ele é essencialmente da ordem da relação. Então, ele está sempre em constituição, porque a relação, ela não existe, ela não está pronta. Ela nunca está pronta, ela está sempre se constituindo, com cada educando, né? Então, por isso que a gente não tem jeito de
saber tudo sobre o sujeito, nem domar todas as funções do sujeito, porque a relação ela acontece aqui hoje, amanhã já é de outro jeito, no outro dia de outro jeito, então é em cada momento, né? Por isso que tem uma modulação dessas relações, então não tem como a gente saber disso a priori. Então, para nós trabalharmos essa questão da afetividade, vamos pegar, então, dois aspectos fundamentais da relação educador-educando. O vínculo educativo e a relação de transferência, conforme, né, teorizado na psicanálise. O vínculo educativo, pela Eptísio, eu já falei dela de manhã, e a transferência é um conceito da psicanálise freudiana. O que é vínculo? É um elo, uma ligação, é uma forma de fazer laço. A gente tem que fazer laço com o nosso educando para a gente conseguir fazer uma certa transmissão, né? Então, essa questão do laço, ela é importantíssima, porque na relação, né, no cotidiano de vocês, senão vocês não conseguem trabalhar. Tem que ter um mínimo, né? Um mínimo de relacionamento. Então, o que ela fala? A Eptísio fala. Estruturalmente, então, todo vínculo social, ele vai se assentar, então, sobre um vazio, né? O vínculo educativo era uma dessas formas de vínculo social. Então, no vínculo, não há um vínculo determinado, então, para a espécie humana, como está aí no reino animal, né? No reino, nós falamos disso hoje um pouco, né? No reino animal está tudo pré-estabelecido, no reino humano está a fazer, a construir. Então, por isso que a gente fala que está assentado sobre um vazio, porque tem resposta pronta, tá? E a gente tem que estar sempre em construção. Então, se não há determinismo, igual está aí no reino animal, o que a gente vai ter que fazer? Recriar esse vínculo a cada momento, né? Então, para cada grupo, vai ser, às vezes, um vínculo diferenciado. Ele é recriado, ele é inventado em cada momento, não está pronto. Esse vazio que nós falamos, que sustenta o vínculo, ele, então, é interessante também, porque se há um vazio, se a gente tem que construir, não tem aquela coisa pré-estabelecida do que é assim que deve ser feito. Então, esse vazio também ajuda a não fixar esse circuito. É assim que faz, é só desse jeito. Não, tem formas diferentes. O educando pode nos ensinar, né? A gente pode aprender com eles também. E vocês também têm outras formas, estratégias, vão descobrindo, né? Então, é por isso que o educador ele não vai usar as mesmas palavras para as turmas diferentes. Então, porque tem um que pergunta uma coisa diferente do outro grupo. Aqui, por exemplo, eu tive essa experiência, né, trabalhando com 4 grupos diferentes. Então, as questões apareceram de formas bem diferenciadas. Por quê? Pessoas diferentes, com questões internas, experiências diferentes. Então, por isso que a gente nunca vai fazer uma aula igual a outra, né? Vocês aí, o trabalho de vocês não vão realizar, apesar de a atividade ser a mesma, mas ela não vai ser igualzinha a outra, porque tem meninos, tem crianças, tem adolescentes diferentes nos grupos. Então, a gente vocês vão dar ênfase em diversos conteúdos, né, conforme as manifestações dos alunos. Eles manifestam, eles falaram hoje, os meninos querem só futebol. Aí, quando eu vou dar vôlei, vou dar outro tipo de atividade, de esporte, eles não querem. E vocês têm que fazer um trabalho para que eles consintam um pouco em aprender outro tipo de coisa que não o futebol, né? Então, isso vai ocorrer. Então, você vai ter que dar ênfase diferente. Vai ter comportamento distinto, com um grupo que é da manhã, um grupo que é da tarde, porque justamente você está lidando com com as relações que não estão estabelecidas. Então, o educador vai fazer uma oferta, né, aos jovens, não apenas de conteúdos concretos,
né? Ele vai oferecer um marco que vai incluir esse vazio inicial que eu falei, né? Que o vínculo educativo se assenta sobre um vazio. Que ele vai oferecer um lugar necessário onde que vai instalar o quê? A particularidade do educando, né? E cada um vai se mostrar de uma forma. E se aquele vínculo, aquele espaço não está preenchido, é a oportunidade do educando se mostrar o que ele sabe, o que ele não sabe, o interesse, o desinteresse. É nesse espaço aí que não está vazio, que não está ocupado, é que isso vai poder aparecer. E é interessante assim que o Milner, que é um psicanalista francês, ele coloca muito essa questão aí do educando, do educador, não querer preencher o vazio da ignorância dos educandos com o saber dele, porque tem que sempre deixar esse espaço para que o educando possa se manifestar, né? Então, se ele tenta achar que só ele sabe, que o educando não sabe nada, ele vai ter um problema. E isso é um engano dele, porque o educando ele também traz coisas, né? Por que isso vai ser problemático? Porque o ser humano ele é por estrutura faltante, né, gente? Ele não é completo, ele nunca fica completo, ele está sempre em constituição, em desenvolvimento. Por mais que se faça, nunca vai fechar, né, um circuito, nunca vai fechar essa constituição, nunca está pronta. Então, por esse motivo que não tem como o educador querer preencher o vazio. Porque por mais que você preencha, que você ensine, que você fale, vai sempre faltar alguma coisa que está fora, né? Alguma coisa que não fecha. Como se fosse um círculo mesmo, isso não se fecha. É bom, porque isso que promove também a gente buscar o saber. Se o ser humano fosse fechado, completo, como que a gente ia buscar saber? Como que a gente ia pesquisar? Qual que interesse a gente teria? Né? É exatamente porque falta é que a gente vai atrás buscar. Eu acho que é isso que está faltando, eu quero saber mais. Aí você estuda sobre aquele determinado assunto, não é só isso, quero saber mais, né? Então, isso que possibilita. Então, é isso que possibilita também o sujeito colocar que é algo dele, então, nessa relação de saber com o outro, que eu estou chamando aí, o outro pode ser o educador, pode ser o próprio educando, né? E com o saber também, o saber que vocês trazem. Eu estou chamando de saber, mas quando eu falar do saber, eu estou falando da experiência, do conteúdo específico da área de vocês também, tá? Não é só conteúdo que passa também por um saber que é da ordem, que é da experiência de cada um, né? Então, o que vai sustentar esse mar? O mar, né, tem um vazio. É o desejo do educador. O que é o desejo? Hoje nós já falamos sobre isso, né, gente? Pensando em termos da psicanálise, o desejo da ordem consciente e inconsciente. Então, tem algo dele que você não sabe. Você vai atrás, você quer saber, mas você não sabe. E algo que é consciente. Então, vai depender do desejo do educador. Ele, para sustentar esse marco, né, onde que fica assentado esse vazio, que nunca se fecha, mas que nos move, né? Também, então, o que vai precisar? É o desejo do educador, esse desejo também que não vai obturar, né, um sujeito ofertando assim, as respostas prontas, pré-estabelecidas, ou é assim que tem que fazer, desse jeito não. Hoje uma pessoa aí estava dando exemplo do aluno que sabe e fala, eu sei tudo sobre esse esporte aí, professor. Aí ele fala, bom, estudo ele não sabe, mas ele sabe alguma coisa, né? Então tá, então vem me ajudar aqui com os outros que não sabem, você sabe as regras, então ensina para os outros, né? Vai ensinar para os seus colegas. Então, tá vendo? É uma forma de você não obturar o saber, de dizer não sabe, ou de dizer só assim que está certo. É uma forma, achei interessante, assim, uma forma de promover também esse desejo desse aluno, ou aí ele vai também ver que ele não sabe tudo, que ele precisa do saber do educador, né? Então, o que a gente precisa para causar o interesse do educando? Primeiro, motivação. A motivação, ela vem de dentro ou de fora, gente? Então, são as duas coisas, né?
mas eu acredito mais que é algo mais interno ao sujeito, mais da ordem do desejo, do que algo de fora. De fora até acontece. Você faz uma atividade, você participa de um seminário, você fica motivado, mas aquilo ali não se sustenta se você não tiver um desejo, vamos dizer, vivo, genuíno, de dar continuidade àquilo. Causado. Causado é um termo que a gente usa muito em psicanálise, tocado, afetado, né? Pelo saber, pela investigação. O educador tem que estar interessado, ele é o próprio agente da educação, né? Ele faz a transmissão do patrimônio cultural, né? Simbólico. E aí, às vezes, se ele faz essa transmissão, a gente pode até pensar na questão das escolhas profissionais dos alunos, né? Que vai passar, porque tem um educador físico, né? Um professor de educação física muito interessado, gostava de ensinar vários tipos de conteúdo. Ele pode eleger, por exemplo, isso, para se identificar, para fazer uma escolha profissional, é uma possibilidade. E como em outras áreas também do conhecimento, né, científico, qualquer área. Então, a Hebe coloca uma coisa interessante, que para o educador atender esse particular, aquele sujeito, a gente tem que atender alguma particularidade, senão a gente não toca no sujeito. A gente não vai atender tudo, porque não é possível. Nós temos que trabalhar com o conteúdo, né? Mas alguma coisa a gente precisa tocar na particularidade do educando. Então, ela fala que isso implica tolerar um certo não saber. Então, o que é o não saber? Aí você pensa assim, mas o que é isso? Não saber, eu sei. Bom, do ponto de vista, então, do saber específico, é claro que o educador sabe. O seu trabalho específico da educação física, você sabe, isso é claro, né? Isso não está em questão. O que está em questão é o seguinte, o que você não sabe? Sobre o interesse do educando, né? Nem sobre o que se transmite, porque eu não sei, aqui do momento que eu estou falando aqui, eu não tenho a menor condição de controlar que tipo de transmissão que eu estou fazendo. Se alguém está prestando atenção, se todo mundo está tocando em todo mundo, eu não sei, isso não é da ordem do controle, né? O que a gente oferece é essa transmissão. Agora, como cada um capta, é algo bem particular, né? Porque isso não é passível de cálculo, né, gente? Não é matemático. Não tem como eu calcular. Eu falei isso, eles entenderam isso e é isso. Não é uma causa e efeito. Porque entre a causa e o efeito tem um tempo aí que é onde entra, então, o sujeito com as dificuldades dele, com as facilidades e as dificuldades. E entra aí também o que Lacan chama do mal-entendido. Eu falo uma coisa, você interpreta outra. Então, a linguagem, né, no ser humano, ela é sempre da ordem do mal-entendido. Então, eu penso que eu estou falando uma coisa, daí vocês podem estar entendendo outra completamente diferente. É isso que está colocado em termos da linguagem. Então, não tem jeito da gente calcular, né? E nem sobre a apropriação que o educando vai fazer. O que ele vai recolher dessa transmissão, o que ele vai levar para frente, o que não vai deixar de levar. Isso, então, não é possível da gente calcular, mas a gente pode o quê? Se a gente tem esse desejo de transmitir, a gente pensa que alguma coisa dessa ordem de transmissão será oferida aí por vocês, né? Aí uma pergunta que sempre me fazem, quando eu trabalho em conversação com educadores, é essa: mas espera aí, eu trabalho com turma de 30, 35, 40, como que eu vou particularizar a prática, a minha prática educativa? Isso é recorrente. Então, é isso. Quando eu me dirijo a um grupo, a minha palavra vai ser registrada de diferentes formas. Tem aqui, vamos pensar que tem 200 pessoas aqui. Então, são 200 formas diferentes de registrar a minha palavra. Cada um vai registrar de uma forma, né? Então, isso eu não tenho como prever, né? Isso não é dado a priori, isso só depois, no posteriori, que você vai ver o que foi recolhido. Quando você trabalha com conteúdo, por exemplo, não é o caso de vocês, mas quando a gente na escola formal, quando a universidade, trabalho com conteúdo X, aí quando eu dou uma prova, eu falei, peraí, não entender nada, ou entender diferente, ou isso aqui, foi surpresa, entender uma coisa que eu não tinha pensado.
Então, vocês vejam que há formas diferentes, né? Então, como que eu posso particularizar? Às vezes é isso, né? Um olhar, um gesto, uma aprovação, ou eu perguntar para um ou outro sobre o próprio conteúdo, porque não é isso, a gente trabalha as relações junto, né? É junto com o conteúdo, ela não é separada. Então, é de perguntar como que você está entendendo isso, por exemplo, vocês aí, nas regras do esporte, como que você entende, como que é a regra que você conhece, porque a gente estava conversando sobre isso, às vezes eles sabem, futebol joga lá na rua, mas é a regra, né? A regra científica, eles não sabem, né? Isso às vezes eles não sabem, então isso é que tem que ser transmitido. E aí você vai perguntar para eles, então como é que você sabe? O que você sabe? Vamos ampliar esse conhecimento? Então é nesse sentido que a gente pode particularizar. Perguntando para o sujeito algo a respeito do conteúdo, porque senão eu vou passar para uma questão que é o quê? Pessoal, de nível pessoal. Não é isso. Então, o vínculo educativo, ele tem 3 elementos: o agente, o sujeito e o saber. A gente, né, nós fizemos dessa forma aí de triângulo, onde a gente pôs o educador de um lado, o educando de outro, e o saber. O saber, então, é o que vai marcar esse vínculo educativo da gente. Ele define, então, um vínculo educativo, formalmente, porque esse saber ele tem que estar em jogo o tempo todo entre educador e educando, senão cai para a relação pessoal. Tá? Então, por isso que a gente tem que trabalhar com os educandos sempre na vertente do conteúdo específico da nossa área, porque para a gente não cair no lado pessoal. Né? Então, educador e educando tem um saber. E esse saber, ele tem duas vertentes que andam juntas, né, concomitantes. Então, a via do saber, uma que vai ampliar o horizonte de conhecimento do educando, né, e uma outra que vai manter, então, o desejo do educador, né, ele vai se manter interessado por esse saber. Né, porque vocês não sabem tudo, né, não se aprende tudo de uma vez sobre a sua atividade. A gente estuda a vida inteira, não é? Para trabalhar, para transmitir. Aí você dá uma aula de um jeito, você não gostei muito, vou pesquisar mais, vou ampliar. Então é isso aí que é uma outra vertente, então, do saber. É se manter interessado pelo que você transmite. Né? Então, sem o saber, né, que eu acho que é o que marca, que é essencial, né, que define mesmo o vínculo, sem o saber, então, o vínculo educativo vai reduzir ao eu-tu. Né? Então, fica marcado na relação muito pessoal. Essa relação aí, gente, nós falamos de manhã da questão do espelho, né? Quando a gente responde do mesmo nível da criança, eu bato, você me bate, eu xingo, você me xinga, nessa ordem especular. E essa relação eu-tu, como ela é imaginária, especular, ela é geradora de tensão, de agressividade, de violência, amor, ódio. Então, nós vamos encontrar todas essas situações quando a gente fica centrado nesse eu-tu. E o vínculo lá, o saber, é que vai nos ajudar, enquanto educadores, a sair dessa polarização. Ou fica em mim ou fica em você. Ou eu perco ou você ganha. Então, sai dessa polarização. Né? Eu-tu, então. Bater de frente, né, que a gente viu hoje, que tinha até uma estratégia de uma educadora que falava que ela não bate de frente, porque ela acha que isso não é bom, bater de frente com o educando. Então, às vezes tem esse exemplo clássico, recorrente também, né? Nós dois não cabemos nesse espaço, ou ele sai ou saio eu. Vê como polariza? Fica num lugar ou no outro, e não transita. O que possibilita no vínculo, né, educativo? Transitar é o saber que vai possibilitar isso, é o que vai formalizar. Mas esse elemento saber, então, ele é construído, né,
Está sempre em construção. Lembra que eu falei anteriormente? Está sempre em construção, por isso que a gente não pode saber de tudo, nem domar tudo da criança, né? Apresenta diferentes valores em cada momento histórico, né? Se antes era um livro, né? Lá no iluminismo era um livro para os iniciados, depois com a impressão gráfica foi ampliando a extensão das pessoas que podiam usar o livro, depois as pessoas foram entrando para a escola, cada vez mais usando o livro. Hoje a gente tem a relação com a tecnologia da informática, né, gente? A internet, o acesso livre para todo mundo. Então, cada momento histórico, esse saber vai sendo o quê? Remodelado. Ele não é fixo também. Essas ofertas infindáveis. Então, hoje nós falamos da autoridade epistêmica, né? Para o vínculo educativo funcionar, tem que ter um mínimo de autoridade epistêmica. Eu tenho que supor que o meu educador sabe de alguma coisa. Se eu não suponho, eu não valorizo, né, o que ele está ensinando. Então, tem que ter uma suposição de saber. A gente sabe que a imposição da autoridade hoje ela não funciona, né? Nós vimos até a autoridade da palavra, a autoridade epistêmica, em lugar do autoritarismo. Imposição não funciona. Um outro ponto, um outro polo que é fundamental também para a gente trabalhar é a questão da transferência. Eu falei de dois pontos, dois aspectos, né? A questão do vínculo educativo e a transferência. Quero deixar claro o seguinte, que uma coisa não é separada da outra, não. Essas duas coisas vão ocorrendo juntas. Mas aqui, para efeito mais didático, pedagógico, eu coloquei, né, dois aspectos, mas as duas coisas caminham juntas, né? Então, a transferência, conforme teorizada lá por Freud, lá em 1900, quando ele trabalha então, a interpretação dos sonhos, que ele vai teorizar sobre isso, que o sonho tem um sentido, um significado para o sonhador, né? Porque às vezes quando a gente vai estudar, a gente fala assim, não, mas tem aqueles livrinhos que falam assim, sonho sobre isso significa aquilo. Não é isso, tem nada a ver com isso, né? O sonho tem um sentido para o sonhador. Então, a questão da transferência ela ocorre também em outros campos das relações humanas, né? E na relação educativa também há esse processo, né, de transferência. O que é isso? Implica sempre, então, uma ideia de transporte, de deslocamento, de substituição de um lugar para o outro, né? Sem que esse afeto ele sofra prejuízo. Então, o que o trabalho de sonho vai fazer? Né? A integridade do objeto não vai ser afetada, né, por essa operação de transferência. O sonho, ele sendo então uma manifestação do inconsciente, ele diz alguma coisa para o sujeito, para aquele que sonha. O que ele faz? O trabalho de sonho faz. A gente utiliza figuras da linguagem, né, gente? Da metáfora, da metonímia. A metáfora é quando você condensa, né? Lembra? Todo mundo sonha, então é fácil de assimilar. Quando você fala assim, sonho esquisito. Eu sonhei que eu era grande, quando você é pequeno, o inverso. Você condensa coisas, você desloca para... Por quê? Qual que é a função? A função é não ser reconhecido, para a pessoa não acordar, não reconhecer. Passar pela via da censura, a pessoa sonhar. Né? Um sonho é uma forma de realizar um desejo, às vezes avessas, né? Então, o que o sonhador faz? Ele desloca pensamento, ele condensa pensamento com essa finalidade e vai colocar aí um sentido que é dele, né? Que não tem, às vezes, nada a ver com aquelas pessoas que estão no sonho, mas o sentido é próprio de cada sujeito. A finalidade é essa para não ser reconhecido. O educador, então, é a figura a quem são interessados esses interesses do educando. O que a gente transfere, gente, na relação com o educador e educando? O que se transfere são as primeiras relações com os pais. Então, a gente costuma dizer que, às vezes, a indisciplina, a falta de limite dos meninos, o desafio dos meninos, muitas vezes é um acerto de conta que eles fazem com os pais, lá de trás, atualizando isso na figura do educador. Porque o que é essa relação transferencial? É fazer esse deslocamento de uma coisa que está lá atrás, trazer para a atualidade, né? Com a mesma intensidade de afeto. Então, traz isso para a figura do educador.
E muitas vezes você não contribui em nada com aquilo, mas você é sujeito, às vezes, de uma agressividade do seu educando, de uma raiva que você não sabe nem porquê. Né? O Freud vai dizer que, para muitos, o caminho em direção à ciência, então, passa unicamente pelas pessoas dos mestres. Tem um texto dele que ele vai falar sobre a psicologia do escolar, que ele fala assim: eu não sei se eu guardei mais o que o meu mestre me ensinou, o conteúdo que ele me ensinou, ou se foi a relação de afeto que eu tinha com ele. Aí ele fala assim: que estranho, parece que ele era tão mais velho do que eu, e agora que eu o vejo na rua, ele é quase da minha idade, tem cabelo branco também. Então é interessante assim como que essa relação ela é carregada mesmo de afeto, né? E aí ele vai dizer que passa então pelo caminho da ciência, passar. Então o que ele quer dizer com isso, gente? Que passa sempre pela via do outro. A gente não aprende sozinho, a gente aprende com alguém, né? Você pode pensar hoje, bom, precisa do educador na escola, no núcleo? A internet não pode ensinar? Não, a internet você pega algumas informações, você não consegue fazer essa transmissão. Você tem registro de memória ali, mas você não tem uma transmissão, você precisa de um outro. Né? Eu não acho que seja um veículo que faça às vezes jamais o educador. Aí eu acho interessante essa advertência aí, né, que o Freud nos faz, que ele fala que nós temos que nos haver, então, com indivíduos ainda imaturos, aos quais não pode negar o direito de delongar-se em certos estágios, mesmo difíceis de desenvolvimento. Então, assim, algo que nós temos que estarmos advertidos o tempo inteiro. Nós não estamos lidando com o ser pronto, porque o ser pronto não existe. Nós vimos lá que o ser humano, por estrutura, ele é faltante. Né? Então, a criança, o adolescente, nós temos que lidar com o nível de maturidade, né? Imaturidade deles, e quem vai estar nessa relação, organizando, conforme a gente viu de manhã, né? Limitando o que excede na criança, vai ser sempre um adulto. Né? Então, vai ter uma diferença, o adulto e a criança. Não uma questão de hierarquia, de mais alto, mais baixo, uma questão de diferença, né? Outra advertência, né, que eu acho que é importante. Então, são pontos assim, para a gente precisa ir pensando, para a gente conversar daqui a pouquinho, tá? Sobre a questão da subjetividade. Nós já falamos o que é subjetividade, que é o sujeito que é marcado, né, pelo inconsciente, que isso aparece, né, não é só da ordem da consciência, manifestação do comportamento. Então, o educador não pode desconhecer, né, gente, ou mesmo desconsiderar a importância dos traços subjetivos, do que faz marca de cada educando. Né? O que é particular dele, dos educandos, ao querer tratar todo mundo como igual aos outros. Né? Porque isso a gente pode pensar que se isso não causa uma revolta, se você quer igualar, homogeneizar todo mundo, se não pode cair na vertente da agressividade dos educandos, dos atos de indisciplina do educando, porque você não particulariza nada e tenta homogeneizar os comportamentos ou as formas de resposta. Então, a transferência é aquilo que se interessa, antes de tudo, ao saber. É aquilo que eu falei. Eu tenho que ter uma suposição de saber. No educador, no médico que eu vou consultar, todas as pessoas que eu acho que têm um saber, se eu não suponho um saber dele, eu não vou valorizar. Se eu acho que ele não sabe, para que eu vou consultar, ou por que eu vou na aula daquele educador que eu acho que não sabe. Então, a transferência é um amor, a gente vai falar que é um amor que se interessa ao outro, mas um amor ao saber que o outro porta, né? Que o outro tem. O amor dos pais. Né? Nós vimos lá no início, na primeira infância, né? que a criança, ela tem assim, os pais como heróis, porque ela percebe. Ali não há uma dificuldade dos pais colocarem os limites, eles são os heróis das crianças.
Então, o que eles... meu pai sabe tudo, meu professor sabe tudo. Então, o amor é interessado, antes de tudo, ao saber, né? É o saber que a gente vai adquirindo a experiência, porque a gente vai vivendo mais, a gente vai adquirir com os nossos pais, que foram os nossos primeiros educadores, depois com os educadores da escola, depois desses espaços como o núcleo, né, de vocês. Então, os autores que a gente lê, né, vocês têm os seus, né, eu tenho os meus autores, que eu também suponho que eles sabem muito, que para mim valem muito. Então, esse saber ele é adquirido dessa forma. Então, você está vendo que não é só o conhecimento, não é só o conteúdo. Esse conteúdo tem que entrelaçar com esse saber que é da experiência de cada um, né? O conhecimento vai se transformando em saber pela via dessa experiência. O que eu aprendo que eu posso trazer para a minha realidade, ou interpretar, fazer uma certa interpretação daquilo que o outro falou. Para eu gravar, para aquilo ficar introjetado, internalizado. O amor ao saber, então, né, o saber não pode se transmitir, então, sem a presença, a gente já conversou um pouco também, né, a presença dos mestres, da personalidade, da responsabilidade de cada um. Então, quando eu faço uma transmissão de um saber, de um conteúdo, eu transfiro, né, eu vou transmitir também a minha forma, a minha posição diante daquele saber, né, como que eu lido com ele, se ele é importante para mim, a responsabilidade que eu tenho sobre isso, sobre fazer essa transmissão. Eu vou com a minha personalidade, com o meu modo de ser, os valores que eu tenho. Isso, gente, a gente não tem consciência, porque isso acontece em nível inconsciente, né? A gente não sabe de estar fazendo a transmissão com o nosso ser, vamos dizer, com o nosso ser, com o que a gente tem, né? Então, a gente tem que pensar que a posição do educador, então, deve ser a da ética da responsabilidade. Na hora de você fazer uma transmissão, você é responsável, né, pelo que você está colocando e pela essa posição sua diante do conteúdo que você está transmitindo, né? Tem uma responsabilidade nossa aí. Isso é interessante, né, que é outra advertência, outro ponto para a gente pensar aí. Que isso é uma citação literal do Freud. Os educadores, eles devem assumir uma herança sentimental. Eles encontram simpatias e antipatias às quais eles mesmos pouco contribuíram. Eles tornam-se para os alunos substitutos parentais, né? Então, lembra-se quando nós colocamos hoje que uma das tarefas mais difíceis, né, das crianças, quando vão, dos adolescentes, né, quando eles vão fazer essa passagem, né, da infância para a vida adulta, é fazer o desligamento das figuras das autoridades parentais, né? Então, aqui o Freud está alertando para a gente. Essa herança que a gente assume sem saber, né? Simpatia, antipatia, não tem aqueles alunos assim que parece que ama a gente, que já convive com a gente há muito tempo, e tem aqueles que nos odeiam assim, de graça. Então, às vezes, aí está o acerto de conta das primeiras relações lá com os pais e que se atualizam, isso é transferência, que ele faz esse deslocamento e atualiza na figura do educador, né? E também, às vezes, o educador é uma figura importantíssima para o adolescente, porque ele pode ajudar como substituto parental, conforme o Freud está colocando ali. Ó. Às vezes ele pode ser um substituto parental. O adolescente pode identificar algum traço naquele educador. Então, alguma pessoa importante, algum adulto significativo. Ele precisa desse adulto significativo na vida dele para ele fazer o desligamento, então, das figuras parentais, porque senão vai ficar, como nós falamos, um adulto de tamanho, mas em posição diante do outro, infantilizado, né? Porque ele responde ao que o outro quer. Amor ao saber, explicar de novo, né, gente? O saber tem a ver, o que a gente constrói internamente,
com o que a gente recolhe externamente, do conhecimento que vem do outro, e que a gente faz, para cada um, vai fazer um registro para marcar a particularidade de cada um, que vai ser de um jeito. Então, o consentimento do educando, ele não é espontâneo, né, gente? Isso é interessante, porque às vezes ele pode rejeitar, né? Ele pode dizer não à oferta educativa que a gente está fazendo. Então, ele pode não consentir, né? Dizer não e rejeitar, eu não quero, não vou fazer isso, né? Isso não se dá docilmente, não, né? Então, criar consentimento do educando, muitas vezes não se verifica, né? Você fala assim, não, mas eu fiz uma aula tão boa, os meninos nem gostaram, né? Eu fiz uma programação hoje de várias atividades esportivas, né? Ou lúdicas, e não foi o que eu pensei, né? Então, vocês preparam uma coisa e os seus educandos não consentem muito com aquela proposta, né? Então, a professora fala ali, muitos estão ali tentando enrolar a gente. Por mais que você leve atrativo, não vai ter jeito. Então, alguns vão consentir, vão participar, outros não, né? E aí a gente tem uma tarefa de tentar o quê? Que mais gente consinta, né? O que nem sempre consegue. Então, a TIS coloca que cada sujeito vai dar seu consentimento em função do que ele traz previamente, né, gente? Com a história de vida. Se a gente não valoriza essas marcas que são particulares de cada um, né, da vivência, da experiência de cada um que eles já trazem, que são fundamentais, isso a gente não pode deixar ser apagado, não, porque isso é que vai ajudar o educando também a consentir com o que a gente está querendo transmitir para ele, né? O que a gente está querendo ensinar para ele. Então, essas marcas particulares são da maior importância, jamais podem ser apagadas. Tipo, você dizer algo que você sabe, você não sabe nada. Sabe, sempre o educando tem alguma coisa que ele sabe. Então, a gente tem que prestar atenção que ele pode não saber do modo formal, do modo científico, mas que ele sabe alguma coisa, ele sabe. Então, a gente tem que partir desse princípio. Para quê? Para justamente não apagar o que é particular nele. Então, é uma pergunta aí que depois a gente pode conversar sobre ela. Como fazer para que o saber transmitido pelo educador prime no núcleo? Como que a gente vai torná-lo desejável, sendo que muitas vezes ele é recusado? O sujeito não quer consentir, não quer saber nada disso, isso não interessa. Como que vai ser, né? O Lacadê propõe uma questão, mas eu acho que a gente pode voltar a conversar sobre isso. Então, ele vai dizer, né, em grande parte, esse consentimento vai depender, então, do que está ligado ao talento, que é algo do educador, invenção. Hoje, por exemplo, várias pessoas colocaram situações que eu achei interessante, que é da ordem da invenção, que é de cada um, é próprio de cada um. Ele se arruma de um jeito que ele consegue bolar uma estratégia para que funcione a educação, né? Então, é uma invenção. E às vezes ele fala do sentido de inédito e da surpresa, né? Tiveram depoimentos hoje também, que o educador ficou surpreso, né, com a reação do educando, né? A pessoa até citou aí, né, do menino que tem muita dificuldade para fazer as atividades físicas, que ele não tem os movimentos muito coordenados, mas que ele foi apresentar uma dança e que eles acharam, nossa, e agora? O que vai ser? Ele todo desconexo, como que vai acontecer? Ele apresentou, né, do Michael Jackson, uma dança que foi uma maior surpresa, que o menino sai assim super bem. Então, tá vendo que tem coisas que são inéditas, é isso que eu acho que ajuda, né, o educador a se manter aí nesse lugar, né, de fazer essa transmissão. Há também, então, a determinação do educador de não ceder sobre o seu desejo de transmitir o saber. Se você não cede, se você insiste, né,
Isso me parece assim, é o que segura, é o que estrutura a função do educador. Não ceder do seu desejo de transmitir o saber. Por mais difícil que esteja, a pessoa insiste, ela vai perguntando, ela vai trocando ideia, ela se angustia. Né? Nós tivemos depoimentos aí hoje onde as pessoas ficam angustiadas, que não sabem se o que fez funcionou ou não funcionou. Ela se angustia, mas ela não desiste, né? De ensinar, de transmitir o saber, de transmitir os conteúdos que vocês têm para ensinar lá no mundo. A posição, então, do educador, gente, eu acho que é interessante demais, né, a gente pensar. Apronta para um desejo decidido de não se demitir do ato de educar. As dificuldades estão aí, os conflitos estão aí, são inerentes, principalmente com o adolescente, mas que você não se demita desse lugar de adulto que vai transmitir o saber, que vai passar a transmitir a questão do patrimônio cultural, né, simbólico do sujeito, não se demitir desse lugar de educar. Então, a ética, o estudo, né, que nós estamos falando, é de um lugar de uma posição ética, a ética das consequências e não das intenções, né? Porque a intenção, às vezes, você pode ter uma boa intenção e não fazer nada, né? Você só pensa numa boa intenção. Agora, a consequência é você agir sobre determinada trabalho, por exemplo, do grupo aí com os educandos, ter uma ação com eles e isso tem uma consequência positiva ou negativa, né? Mas é a ética da consequência, que você vai trabalhar com a sua especificidade e vai ter problemas X ou Y, mas que você não deixa de fazer isso apesar de saber da dificuldade. Então, lidar com a consequência que é inerente ao trabalho do educador, assim como eu lido com a consequência que é inerente ao meu trabalho, que um ato meu pode funcionar ou não, ou o cliente pode ficar, pode ir embora, né? Eu posso ajudar ou não ajudar o educador. Então, é a consequência de cada especificidade, né? De cada profissão. Então, trazendo, isso está no caderno pedagógico, quando vocês o receberem, vocês vão ter lá, né, a oportunidade de ler esse exemplo lá, né, que a professora, essa professora é uma pessoa muito legal, ela é uma pessoa assim, bem-humorada, ela lida com as dificuldades, eu achei, é um ponto legal, o humor, a firmeza, ela é uma pessoa firme e bem-humorada. Ela fala que estava dando uma explicação, aí tem todo, né, eu diminui o caso, que ele era muito longo. Então, era sala ambiente, a turma trocou, né, de sala e veio, aí a outra turma chegou muito rápido e a porta é de vidro. Aí ela fala, a porta é de vidro e eu vi a aluna fazendo um gesto para mim, obsceno. Alguns meninos que estavam na frente viram. Ô professora, você viu? Ela mostrou o dedo para a senhora. Vi, vou tomar providência. Aí chamei e falei, ô Joana, vem comigo. Ô professora, foi sem querer. Aí ela fala, ele tem uma longa história. Eu nunca te tratei mal, eu já fiz isso com você. E ela vai fazer meio que um sermão para ela nessa hora, né? Que ela chama para conversar, e no final não conversa nada, quem fala é só ela mesma. Mas é interessante que ela é convocada, gente, olha aí. Ela fala assim, deu uma vontade de fugir que não vi, mas aí não tinha jeito, os meninos falam assim, a professora não vai fazer nada não? Então, olha, eles ficam ali de olho, né? Vamos ver qual que vai ser a atitude do adulto frente a uma atitude de desafio do educando. Né? Então, a educanda, olha, isso aí é para mostrar a operação da transferência. Olha o que ela faz. Ela faz um deslocamento, uma troca de um lugar para outro, sem que a intensidade do afeto, que é o desafio, sofra prejuízo. Então, o que ela faz? Ela opera uma transferência para a figura daquela educadora. Né? Então, a gente pode pensar, seria algo lá de trás? Não vamos saber, né? Mas ela faz essa operação. Então, quando ela está endereçando
o gesto obsceno à educadora, provavelmente ela estaria deslocando essa atitude de desrespeito a qualquer figura de autoridade tivesse ali presente. No caso, era ela recebeu, né, esse desafio aí. Então, o que a educadora faz? Ela só encarna, então, essa autoridade que deve ser desafiada. É por isso qualquer uma outra pessoa que estivesse ali como figura de educador, né, receberia esse desafio da educanda, né? Então, é importante a gente pensar, isso aí tem vários, gente, esse fragmento aí, a gente pode interpretá-lo, analisá-lo de várias formas. Eu escolhi esse pedacinho para falar um pouco da transferência. Mas a gente pode pensar de outras coisas que são possíveis aí também, né? Então, a educadora, ela toma o ato da jovem como algo endereçado a ela própria, não vê somente como uma atitude inadequada que merece uma orientação. É interessante que esses educadores, isso até que eu falei no início aqui, eles tinham todas as atitudes de desrespeito, de disciplina, sempre levavam para o campo pessoal. Lembra que lá na fala dela, ela fala assim: eu já fiz isso com você não pode me tratar dessa forma, eu nunca te falei desse jeito. Então, traz tudo para o campo pessoal, e aí isso gera uma série de dificuldades. No caso, ela chama a aluna para conversar em separado. Tem outros que vão começar a dar lição de moral nos alunos, né? Que isso também traz uma certa aversão, uma recusa dos educandos, né? Diante dessa questão moralizante, né, gente? Às vezes até falsa moral. Então, acho que é importante a gente pensar que é uma atitude inadequada que merece uma orientação. E se você toma como pessoal, você vai ficar com raiva. Aí vai ficar com raiva, talvez a situação não se resolva de uma melhor maneira, mas de uma maneira que gere, às vezes, mais conflito, né? Então, acho que é importante, por exemplo, eu dei um exemplo hoje do educador que o menino picha a mesa, que está lá também no texto, né, dos limites, o menino vai pichando a mesa e que ele acha ruim, fala que vai chamar o diretor e tal, e começa a dar uma lição de moral que é falar: não, os faxineiros tiveram um trabalho para limpar, e vai falando, aquele sermão mesmo. Mas aí não chama para conversa, né? Nesse caso, desse exemplo, a educadora chamou para conversa, mas ela falou sozinha. No caso desse educador, ele também falou sozinho. Então, assim, nós não ouvimos, a palavra não pôde circular, a gente não sabe o que ele tinha a dizer sobre isso, né? O educando. Então, para a gente sintetizar, lembrar quais pontos são importantes aqui. O ato educativo, ele é essencialmente relacional. Gente, então não podemos esquecer disso, não. Relação é construída no dia a dia, não vem pronta, não tem manual, né? Historicamente construída. Se há 30 anos atrás você tinha um aluno submisso, que não respondia, que obedecia, hoje esse aluno não comparece mais, né, nos espaços educativos. Então, e sempre foi assim, a relação ela acontece no dia a dia. A dimensão da subjetividade, que acho que a gente não pode esquecer, não querer tratar todo mundo como igual, não querer homogeneizar os comportamentos, né? Essa questão do vínculo educativo, desses 3 elementos importantes: o agente, o sujeito, o saber. Lembrando sempre que o saber é que vai modular, né, esse vínculo educativo. Sempre que a gente tiver dificuldades, eu acho que a gente vai sempre trabalhar na relação com o conteúdo que você ensina. Então, o saber é que vai te ajudar a não polarizar. Lembra daquele lá do eu-tu? Então, o saber é que vai nos ajudar a não polarizar, não ficar no eu-tu, numa coisa pessoal, mas algo em relação à transmissão. A relação transferencial, saber que muitas vezes as atitudes dos alunos não é com você mesmo, não é comigo, Catarina, que ele está falando, mas é com o que eu represento enquanto autoridade, enquanto educadora. É um desafio à autoridade, não a mim, pessoa.
né? Muitas vezes, a Maud Manoni fala muito isso, que às vezes os educadores ficam extremamente ofendidos com esses desacatos dos educandos, né? Que talvez não precisasse ser assim se não levasse para a ordem do pessoal, porque tudo toma como pessoal. Ou eu não fiz direito, ou porque não gosta de mim, o que eu fiz com ele, não sei porque o fulano não gosta de mim. Tá vendo como que fica muito na ordem do pessoal, do eu, tu? O amor ao saber, né? A transferência é, antes de tudo, então, o amor ao saber. Eu suponho que o educador tem o saber, por isso que eu vou confiar no que ele está transmitindo, ou vou querer saber mais do que ele está transmitindo, versus essa recusa também ao saber. A recusa, gente, ela sempre ocorre. Nem todos os alunos vão dar o consentimento. Sempre vão ter alguns que não vão consentir. Hoje, por exemplo, algumas pessoas falam, tem educando que não vão voltar mais. Teve alguma coisa que o educando não vai voltar. Isso pode ocorrer, essa recusa, a pessoa não quer, ela não quer saber. Então, ela pode recusar e chegar a esse extremo mesmo de ir embora, né, do programa. Porque conforme e que a gente pode ver na experiência, é isso mesmo, né? Uma pessoa que não recusa nada, que consente tudo, que diz sim para tudo também, é complicado, porque isso já pode ser a manifestação de uma patologia, é como se a criança fosse um objeto do outro. Tudo que você pede, faz, tudo que manda, faz, aquele menino obediente demais ao extremo, quer dizer, isso não é uma coisa que seja legal, né? Então, uma certa recusa faz parte do trabalho educativo. O desejo do educador, né, gente, que para mim a dimensão ética está centrada, então, nesse desejo de educar, de você não se demitir do ato de educar, de você insistir. Está difícil? Tá. Mas vamos insistir, vamos ver o que eu posso fazer. Hoje não deu certo, amanhã pode dar. Essa posição ética, né, da ética da responsabilidade, da ética da consequência, né, da ética do desejo, do desejo de não se demitir desse ato de educar. Então, acho que esses pontos sintetizam um pouco o que eu trouxe aqui para vocês nessa tarde, e que eu acho que agora a gente pode conversar sobre isso. Tá bom? Eu não sei, é mais ou menos isso. Então, ele fica o tempo todo e as professoras ficam enlouquecidas, né? E um detalhe é que na escola, lá na Helena de Poff, funciona, para quem não conhece o campus lá, né, é uma escola dentro da Fundação Helena de Poff. Então, eles têm uma parceria com essa escola, esse menino é aluno dessa escola, que funciona o núcleo também, e a diretora encaminha os meninos mais problemáticos para o programa Geração Esporte. Esse menino foi encaminhado justamente por causa disso. O menino não participa de nada, o menino o menino dá problema, não participa não, ele dá muito problema porque ele fica com essa coisa de trator, isso é a fala dos professores, fica com essa coisa de trator, fica com esse negócio, só faz desse jeito. E aí o Léo trouxe esse caso, a gente conversando sobre isso. O menino é o aluno, um dos alunos, né, um dos educantes mais participativos do programa, mas ele faz desse jeito. Enquanto, gente, vão lá para a quadra, o menino faz desse jeito que a Maria mostrou, e vai desse jeito. E aí, no programa, ele conseguiu ser ouvido e ser respeitado nesse sentido. Eu até conto e brinca que a Fundação Helena de Poff estava em obras e ele tinha um trator mesmo, um trator de verdade. E que esse menino enlouqueceu, assim. Aí eles botaram o menino no trator para tirar foto com o menino ficou louco, porque ele foi, assim, respeitado e participa absolutamente de tudo, mas com a individualidade dele, nesse sentido, respeitado. Então é isso, a gente só queria dividir essa história com vocês, porque foi algo interessante que nós ouvimos do Léo, aí a gente queria que ele contasse, que ia ficar mais legal, né? Mas alguém levantou a mão lá atrás. Tem. Só Gabriela, claro. só uma intervenção aí. A gente sabe que lá na fundação, né, são crianças com problemas, com vários tipos de dificuldade.
Provavelmente, né, pelo que ela está colocando, se esse modo de funcionamento psíquico dessa criança é assim, talvez seja uma criança autista. As crianças autistas são as crianças que têm dificuldade nas relações, elas não dão conta de se relacionar com o outro. O outro é muito invasivo para ela, o outro é qualquer um. É o outro semelhante ao pai, à mãe, ao educador. Ele fica muito invasivo, então às vezes eles têm muito, ou movimentos de repetição, ou esse tipo de comportamento, né, que é sempre repetitivo. Mas eles são altamente inteligentes, então às vezes eles se sobressaem por causa da inteligência, porque do lado, do campo da relação, eles têm assim, um problema seríssimo. Então são tratamentos longos, atendimentos longos, às vezes precisa de uma escola especializada, como no caso da Fundação Helena Tipov, para as crianças, então, terem esse tempo que é diferenciado do ensino formal. Aí, então, foi um achado, né, o programa para ele, porque o programa oferece isso, né, gente? Vocês têm essa condição, pelo que eu fui entendendo das nossas conversas, vocês têm esse tempo, essa condição, o menino vai porque ele quer, tem um certo interesse, vocês podem conversar. Então, olha, é interessante porque isso, a meu ver, é uma forma de tratamento também dessa subjetividade dessa criança, dessa dificuldade de relacionar, né? Quando o outro consente nisso, que ele faça dessa forma, e que isso é um jeito de ele se relacionar, apesar da dificuldade, é muito, muito bom. É uma forma de tratar, e é assim que se trata criança autista. É nessa repetição mesmo, a coisa parece que não anda, é devagar, né? Então, os profissionais que trabalham com crianças autistas, eles têm que ter assim, uma paciência enorme por causa disso. Porque você não vê um efeito, assim, a coisa é muito lenta, mas tem. Né? Então, talvez, não sei se eu teria que entender mais, saber mais coisas. Eu estou assim, muito rapidamente, pelo que você está trazendo, às vezes pode se tratar de uma criança autista, né? Pelo como isso se manifesta, como isso vem sempre acontecendo, né? Então, por essa manifestação psíquica aí. Alô, boa tarde. Meu nome é Ramon, eu sou do Menos Olímpico da cidade de Cláudio. Me desculpa se eu falar as palavras, é porque eu fico meio nervoso com o microfone na mão, mas eu tenho um aluno. Tá dando pra ouvir? Onde você está? Eu tenho um aluno que ele tem um histórico familiar, com uma certa decorrência de problemas, com uma família meio perturbada, vamos dizer assim. E digamos que a gente criou um problema pessoal, não é uma coisa que venha, que alguém tenha provocado um outro, é simplesmente aquela sensação de desconforto um próximo do outro. Não que eu tenha nada contra ele exatamente, mas a gente percebe esse problema entre a gente. Então, isso dificulta para mim dar um procedimento, uma aula comum com ele, e acaba que ele tem um grupo de amigos que ele converte esse grupo de amigos a ver a minha aula como uma aula ruim. Então, não só ele vê a minha aula como ruim, como ele consegue converter um grupo de alunos a achar que nada do que eu faço vale a pena. Eu tento dar a minha aula lá, alguns alunos participam e ele, junto com a turminha dele, e junta no canto, não quer prestar atenção, fica fazendo provocações e falando nas minhas costas, coisas do gênero. Aí eu queria saber se você tem algum tipo de conselho, algum tipo de dica para mim poder reagir com esse aluno, principalmente agora que essa relação já está estabilizada com esse problema, e alguma solução que eu possa dar para poder melhorar tanto a minha relação com ele, quanto a relação com esse grupo que ele criou, que tem essa má imagem minha. Bom, você está colocando uma certa tensão aí na relação com eles, né? Bom, eu pensando aqui, né, pelo que você está trazendo mais rasteiramente, se não seria possível, não sei se ele já fez esse tipo de abordagem, conversar ou separadamente com ele, ou no grupo, né, que está se formando, conversar, dizer um pouco disso, desse sentimento que você tem, que ele desvaloriza, não é isso?
desvalorizando a sua aula ou não achando que não vale a pena, para saber o que ele pode dizer, porque uma coisa é a gente ficar inferindo que é porque ele não está valorizando, que é porque não quer prestar atenção, e outra coisa é a gente escutar do próprio educando, estou entendendo que é um adolescente, do próprio adolescente, o que ele tem a dizer sobre isso. Eu acho que um caminho possível é conversar um pouco para você ver se você não está construindo uma fantasia em cima disso, né? Ou o que ele pode te falar, que pode te ajudar a esclarecer e reorientar isso, essa dificuldade, né? Isso possa fazer, essa dificuldade possa reverter até no auxílio para você e para o grupo. Aí eu vou te julgar mais um ponto, porque eu já conversei com ele, eu já conversei com a turminha dele, e a única resposta que eu tive foi um dia que a gente teve um certo problema, e eu estava sozinho com os alunos, e eles estavam querendo que eu jogasse a bola para eles enquanto os professores não chegavam. Aí eles chegaram para mim assim, chegou os dois que eram os que mais falavam, chegaram e pediram desculpas na hora. Só que eu sabia que eles só estavam pedindo desculpa para mim soltar a bola. Aí eu falei com eles, olha, eu não vou desculpar porque a coisa não é simples, vocês só estão pedindo desculpa para mim soltar a bola, não é tão simples assim. E eu já conversei tanto com o menino quanto com a turma dele, não foi só eu, já conversei com ele separadamente, conversei com ele de lado de outros monitores e a situação continua a mesma. Aí, como eu já expliquei no começo, esse menino já tem uma história de perturbação na família, tem uns irmãos que tem problema, a mãe dele parece que tem problema também. Aí eu acho que é uma coisa que dificulta um pouco a minha situação. Bom, então você está dizendo que talvez tenha alguma coisa patológica, né, que necessite talvez de um tratamento, de uma orientação aí, um tratamento psicológico. Você está dizendo assim que a família tem um tipo de perturbação. Agora, isso eu acho que cabe, né, pedir ajuda nesse sentido aí né, um tratamento, uma orientação. Mas a questão de conversar, eu acho que ela tem que ocorrer outras vezes, né? Porque quando nós falamos de educação, que é um processo, não é uma vez só que a coisa vai se concluir, vai se, né, resolver. Às vezes vão precisar várias intervenções para você ver algum efeito. Então, acho que tem essas duas coisas, né? Isso que você está colocando, quer dizer, depois ele chega e pede uma desculpa que você não acha que é uma desculpa de verdade, né? Um pedido de desculpa, mas uma intenção de querer ter a bola, né? A posse da bola. Tudo bem, você não consentiu, né? É um jeito que você achou de tratar ele naquele momento, talvez tenha sido melhor mesmo. Mas assim, de você perceber assim, que não vai ser numa conversa que vai se resolver, não. Gente, que a educação é isso, né? A gente fala, a gente transmite, a gente ensina o conteúdo lá no fim, né? Às vezes lá no final do ano é que você vai ver algum efeito, ou você nunca vai ver, você vai ver, né, só lá na frente, quem vai recolher esse efeito vai ser o seu colega, né? Daí essa dificuldade, né? Porque educar é sempre, conforme o Freud coloca, é sempre satisfatório, você nunca chega a um resultado satisfatório. Ele coloca 3 profissões impossíveis, porque todas as 3 nós não temos um resultado satisfatório. É igual aprender matemática ir lá para a engenharia, aquela conta fecha. Então, educar, psicanalizar e governar é sempre da ordem impossível, porque você não consegue um resultado satisfatório. Por quê? As relações estão sempre em construção, estão sempre em mudança, não fecha, né? Vamos dizer, a equação não fecha. Então, acho que é importante pensar nesses 2 aspectos, tá? Porque a conversa, às vezes, ela precisa ter hoje, daqui um outro de novo, e às vezes repetir em alguns momentos, né? E nem assim a gente sabe se vai funcionar. E o outro ponto é esse, talvez, quem sabe, às vezes é necessária a indicação de um tratamento, uma abordagem, né, ou uma terapia, até que ponto, que às vezes pode ser questão até de uso de medicamento, a gente não sabe, né? Aí teria que ter mais detalhes, é uma coisa, mas assim,
rasteiramente eu posso responder isso. Oi, mas eu vou aproveitar e falar duas coisas para o Ramon. Cadê o Ramon? Primeiro, que eu acho que esse menino está com muito poder, né? Um menino que consegue pegar a turma inteira e virar contra o professor, ele está com poder demais, né? Segundo, quem sabe mudar a estratégia. Às vezes mudar a estratégia seja uma boa opção, porque eu fico pensando que as crianças, elas querem chamar a nossa atenção, né? Querem chamar a nossa atenção, querem ter um espaço na aula, querem que a gente fale o nome delas. O menino levado, ele quer no fundo chamar a atenção, né? Então ele faz arte, ele quer que você chame o nome dele, quer que você repete, fulano, fulano. Então ele é o centro das atenções, porque ele é levado. Não, quem sabe então mudar essa estratégia de eu não estou te evidenciando mais, você vai me ajudar, todo mundo conhece essa técnica do vai ser meu ajudante, mas a gente esquece dela. Esquece que realmente trazer o menino e fazer ele te ajudar pode dar um resultado positivo. Às vezes não funciona. Já aconteceu comigo que também não funciona. O menino me atrapalhava tanto que nem sendo ajudante me ajudava, né? Mas pensa numa outra estratégia, não dá a ele tanto esse poder, assim, esse poder de toda a turma ficar contra você, te criticar sua aula, né? Tem uma pergunta aqui. Eu queria perguntar a respeito, eu tenho dois educandos, irmãos, que estão até na mesma sala lá no projeto. E eles têm um conflito entre eles, questão familiar, até moram em casas separadas, eu acho que um mora com a avó e outro mora com a tia. A estrutura familiar é bem ruim mesmo. E assim, por questões deles que eles não falam, não conversam, não expõem pra gente, eles têm um atrito muito grande. Eles mal conversam entre si e nas aulas, então, assim, se deixar muito perto, por exemplo, se deixar junto, sai faísca. E, assim, às vezes eu fico pensando como intervir, sendo questão, assim, às vezes quando é a briga entre colegas e colegas, só que a situação envolve uma questão familiar, que nem eles mesmos se abrem muito para falar o porquê, sabe? É uma raiva, é um sentimento ruim que um tem pelo outro. Só que isso atrapalha até o desempenho deles nas aulas, porque eles não participam, tipo assim, juntos. Se colocar junto, tá brigando. Se coloca em time separado, então agora o outro vai ver comigo, sabe? E por ser uma questão que vem da casa, dos dois, de família, eu fico meio perdida de como agir nessa situação. Pois é, mas acho que você já está colocando a resposta aí, que esses meninos não podem ficar juntos mesmo, né? Se tem uma dificuldade, um ciúme, não sabemos o que é, né? Que eles não dão certo com o outro, primeira coisa, eles não podem ficar juntos no mesmo grupo, tem que funcionar em grupo separado mesmo, porque lá ele vai se haver com outros meninos, porque se ele fica no mesmo grupo, a dificuldade dele com o irmão acentua, né? Atrapalha para você trabalhar com o restante do grupo. Então, acho que a primeira providência é separar os irmãos, né? Eles têm que se haver, se essa dificuldade talvez vai reaparecer, né, gente? Vai transferir isso aí para o grupo, vão ver no grupo, mas eu acho que a primeira providência é separar mesmo. Agora, se vai jogar um time contra o outro, é normal que tenha essa competição. Eu acho que aí não há problema. O problema é eles estarem no mesmo grupo. O que você pode fazer com uma dificuldade que está entre os dois ali, irmãos, uma competição, uma rivalidade extrema, né? Então, para mim, a primeira coisa é fazer essa separação, para você evitar um problema assim, de primeira ordem, que é trabalhar com um grupo. Agora, de um grupo para outro na competição, isso você não vai ter como evitar, né? Isso vai acontecer. Não, nessa separação já existe, mas assim, o meu problema maior, acho que eu não me expressei muito bem na pergunta. É como tá junto. É como trabalhar nessa questão do social, entendeu? Porque tem um problema, e esse problema, eles têm um problema entre os dois e tudo, isso gera desconforto para todos os alunos. Então, assim,
Não seria função nossa lá enquanto educador conversar, mas como conversar, o que falar nessa situação? Os dois, tipo apaziguar a situação. Não sei se é a minha função, se é a função do estar lá. Eu acho que é a função, sim, do educador. Aparecer um problema lá, né, no relacionamento, vocês vão ter que conversar sobre isso, porque senão começa a inviabilizar o trabalho, não começa? Você vai ter um problema, o problema que vai inviabilizando. Então é a função, sim. Tem que falar, tem que conversar. Eu acho que tem que ser claro, gente, não tem que ter meandros para ficar rodeando, não. Você tem que ser claro lá, está acontecendo isso e isso. Eu estou percebendo que tem um ciúme enorme, que vocês estão atrapalhando. Eu acho que é abrir para ver se eles podem falar alguma coisa, porque a gente não tem como ficar inferindo o que o outro está pensando, porque aí vai para o nível da fantasia, vai para o nível pessoal, né? Do eu, tu. Então, é conversar mais abertamente, não tem que ter medo de falar, tá? Para você começar a ter alguma... a partir do momento que ele vai te falando, você pode reorientar, mudar sua estratégia. Eu sei que o educador tem estratégia diferente para lidar com as dificuldades no grupo, né? Então, acho que seria nesse sentido, assim, de perguntar e no ponto mesmo. As crianças falam, gente, converse com os meninos lá, ou nas conversações, ou no consultório, você fala direto do problema. Não tem que ficar escondendo, é falar direto. E eles respondem, do modo que eles podem, né? Claro, cada um vai responder do modo que pode. Gente, perguntar para a professora. Boa tarde, meu nome é Hernani de Buenópolis. Tem um aluno que, às vezes, tipo assim, gerava uma situação constrangedora, porque ele, tipo, não é igual aos outros meninos, igual aquele jeito mais meigo, abraçar a gente, voz mais fina que os outros meninos, tipo assim, não gosta de brincadeira muito estovada, os meninos estão chamando ele de viadinho e tal. Aí, tipo assim, o que a gente faz na situação? Conversar, mas sempre na disputa ele teve mais um, que você é um viadinho. Gente, dá para permitir uma situação assim? Não dá, né? O desrespeito, se é, se não é a questão, né? A questão do desrespeito dos colegas, de um colega com o outro. Acho que não dá para permitir esse tipo de coisa. Tem que cortar esse tipo de brincadeira agressiva, né? É um tipo de brincadeira que machuca o outro, né? Acho que tem que cortar, na hora que fala, não, né? Cortar isso. Não permitir esse desrespeito, porque senão vai criando um problema maior, né? Porque aí ele vai ficando inibido, não quer participar das brincadeiras, né? Seleciona as atividades. Eu acho que isso aí tem que ser abordado, né? Como qualquer situação que os educadores colocam, né? Diante dessa questão que às vezes tem meninos, né? Ou se são homossexuais ou não permitir esse tipo de insinuação dos alunos. Eles até podem fazer, mas não que você veja, né? Acho que quando você vê, eu acho que tem que cortar esse tipo de desrespeito. Não permitir. É aquilo que a gente falou do limite. Tem coisa que tem que não e acabou. Eles vão fazer, a gente sabe que eles fazem, mas a gente não pode permitir. Mas eu já ouvi também dos próprios meninos, você está protegendo ele, aí ele vai virar mais viadinho. Fala desse jeito, às vezes você vai proteger um que acabou de falar, ele gasta proteção, aí você vai falar, não é proteção, não quero ter esse tipo de atitude aqui dentro. Ele fala, você está protegendo ele, aí que ele vai ficar assim mesmo. Não, mas aí não é uma proteção, é uma certa proteção, sim, o respeito ao outro, né? O respeito à diferença, que ele veja como uma proteção, mas aqui você não vai permitir ficar fazendo um xingamento ao outro, desrespeitando, desacatando a condição, a gente não sabe,
né, da questão da sexualidade. Então ele vai falar, mas eu acho que aí vai valer a sua firmeza, entendeu? Aqui a gente respeita as pessoas, respeita as diferenças das pessoas. Se é uma, se é outra, né? Se é claro, se não é, se é gordo, se não é. Eu acho que você pode até utilizar esse tipo de coisa, entendeu? Para não ficar preso a essa questão do sexual. Estender isso mais às diferenças. É preto, é branco, né? É bom de bola, não é bom de bola, é gordo, é magro. Eu acho que